Boa tarde, igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio. Estou aqui junto com o Eduardo e com o Adelmo nesse projeto que visa a melhorar as finanças pessoais dos nossos irmãos e irmãs da igreja. Primeiramente, eu peço desculpas, pois o vídeo que vai tocar daqui a pouquinho foi gravado pensando que ele ia ser rodado num domingo. E eu não tinha muita experiência, então eu filmei na vertical, talvez haja algum problema de resolução. Mas o conteúdo está aí. Vou falar de algumas dicas, alguns fundamentos bíblicos da importância de se organizar, de fazer sua reserva de contingência, de ter sua reserva do seu dinheirinho. E creio que vai ser bem enriquecedor. Peço para que nesses vídeos vocês comentem as suas dúvidas, que numa futura oportunidade, seja na live do Eduardo, que vai acontecer no sábado que vem, seja num outro vídeo que postaremos aqui no canal, poderemos responder as dúvidas que porventura os irmãos e as irmãs tenham. Fiquem espertos, fiquem atentos, cuidado aí com o coronavírus e toca o vídeo. Estou aqui para falar um pouco sobre finanças. Um tema delicado, mas de grande importância, sobretudo nos tempos que estamos vivendo. Hoje eu quero brevemente nos chamar a refletir sobre a importância de se fazer uma reserva de emergência e de cultivarmos bons hábitos financeiros. Mas fazer reserva, guardar dinheiro, isso é certo? Nós então vamos para o nosso primeiro ponto, que é o que a Bíblia fala sobre isso. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 20, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Vemos aí claramente a importância de gastar menos do que se ganha. Esse sábio da Escritura, para ele ter armazenado, ele não consumiu tudo que ele tinha assim que ele recebeu. Por isso ele conseguiu armazenar. Eu queria ler com a igreja também o Provérbios 30, versículos 24 e 25. Quatro seres da terra são pequenos, e no entanto, muitos sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Isso me lembra, essa escritura me ressalta muito a capacidade de planejamento das formigas, que é exatamente o nosso segundo ponto. Planejamento. Muitos podem estar se perguntando, como que eu posso formar minha reserva de emergência? Bom, eu vou dar um exemplo de como é aqui na minha casa. Eu e minha esposa recebemos nossos salários, separamos uma parte para oferta, separamos outra parte para os nossos gastos fixos, aluguel, conta de gás, conta de luz, e outra parte para a nossa reserva de emergência. Esse gasto da reserva de emergência é como se fosse essa parte separada para a reserva de emergência é como se fosse um gasto que a gente teve. A gente não conta com esse dinheiro durante o mês. Alguns podem estar se perguntando, poxa, eu não consigo, meus gastos não me permitem formar minha reserva de emergência. O que eu te aconselho, nesse caso, é botar todos os gastos que você tem no mês numa planilha. O cafezinho, R$3. O chocolate que você comprou no ônibus, R$2. Tudo. No final do mês, você vai ter uma ideia precisa de para onde o seu dinheiro está indo. Você vai perceber se tem alguma compra, algum gasto desnecessário que você poderia reverter em reserva de contingência.
caso você não esteja familiarizado com o computador, você pode separar um caderninho que você tem guardado e anotar mesmo, né, com uma boa organização, vai dar praticamente o mesmo efeito. Eu e alguns irmãos estaremos trabalhando, né, numa planilha para poder disponibilizar para que a igreja possa usar e, enfim, quem desejar desenvolver essa boa prática. Uma coisa que me saltou a cabeça nesse momento, né, com o comércio fechado, quantas compras por impulso nós deixamos de fazer nesse período. Queria entrar agora no nosso terceiro ponto, que é para que serve nossa reserva de emergência. Bom, o período que nós vivemos, ele por si só já responde essa pergunta. Para podermos passar bem por períodos de crise, períodos de doença, períodos de desemprego, e para imprevistos, seja de saúde, qualquer coisa com nós mesmos, com alguém da nossa família, com um irmão na fé, para todas essas coisas. Porém, há um outro lado da moeda. A reserva de emergência, a reserva em geral, serve para coisas boas também. É muito comum em países ao redor do mundo as pessoas guardarem dinheiro assim que começam a trabalhar para a aposentadoria. E é uma prática que eu aconselho fortemente. Mas podemos falar de coisas com um horizonte de prazo um pouco mais curto. Digamos, realização de sonhos. Por exemplo, no meu casamento, eu costumava desde criança, recebendo minha mesada, a guardar meu dinheiro ali. Não comprava uma bala para poder comprar um chocolate melhor, um brinquedo melhor. E para ilustrar o exemplo do meu casamento, desde 2013 que eu comecei a estagiar, eu guardava uma parte na minha reserva. E em 2017, quando eu casei, usei parte dessa reserva para poder pagar o casamento. Então o planejamento exige um horizonte de tempo. E você, irmão, tem várias outras coisas, irmão e irmã. Você pode comprar um carro que a família esteja precisando, dar entrada numa casa, um apartamento próprio. Enfim, fazer N coisas, viajar, comprar uma televisão nova. Vou dar um exemplo aqui das casas, né? É capaz de Deus já ter te abençoado com o dinheiro que você precisa para dar entrada na sua casa própria, para comprar aquele carro que a família precisa. Só que é capaz de você estar usando esse dinheiro com coisas desnecessárias. É uma coisa a se refletir. Eu gostaria de ler com os irmãos da igreja o livro, capítulo 2 de Tito, versículos 1 e 2, depois o 6 e a primeira parte do 7. É uma escritura que Paulo está orientando Tito a como formar, né, uma igreja. Que diz assim: Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Passando para o 6, aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Bom, irmãos, meu desejo é que sejamos prudentes em todas as áreas da nossa vida. E que sigamos firmes na fé, no amor, na perseverança, porque nós vamos superar juntos esse período de crise.